Existe um tipo de prisão que não tem barras, apenas porcelana fina e a expectativa alheia. Durante quase 50 anos, ela cumpriu a sentença de uma vida que parecia perfeita, mas era apenas cuidadosamente montada. Não havia gritos ou abusos evidentes, havia algo muito pior. A supressão lenta e constante da própria alma. O casamento não era um pesadelo, mas a armadura pesada que ela vestia todos os dias. Ele era o pilar. Ela era a sombra. Décadas de adiação. Adiar cores, adiar viagens, adiar a voz. Tudo em nome da estabilidade, do que o mundo esperava de uma esposa dedicada. O grande despertar não veio com uma crise, mas com um eco estridente, a percepção de que o tempo de fato acabou. Ao se aproximar do marco onde a sociedade esperava o descanso e o conformismo, ela sentiu a urgência brutal de que a verdadeira velhice seria morrer sem nunca ter sido. A estabilidade havia se tornado estagnação. Quando ela anunciou a decisão, o choque foi sísmico. Divorciar-se agora? Um ato de loucura tardia, de irresponsabilidade. Parentes sussurravam sobre a ingratidão, amigos questionavam a sanidade. Mas para ela, afastar-se daquele laço sufocante não era um final, era um retorno à vida. O processo de separação é doloroso, lento, mas cada documento assinado é como respirar pela primeira vez. Pela primeira vez, ela dita o ritmo, redescobre o silêncio e o cheiro de um espaço que é unicamente dela. Essa não é a história de um novo amor ou de uma carreira revitalizada. É sobre a descoberta, em uma idade audaciosa, de que a liberdade não tem prazo de validade e que nunca é tarde para começar a ser quem se é de verdade. Eu sou Regina Aparecida Guimarães, de 70 anos. 70. A palavra se instalou em minha mente como um sino rachado, tocando um som estridente que só eu podia ouvir. Não era a melodia suave da velhice tranquila, prometida por 50 anos de dedicação. Era um alarme. A vida, que parecia uma tapeçaria infinita na juventude, revelava seus fios cortados e a ponta final à vista. O meu 70º aniversário solitário aconteceu na opulência fria da residência Viana Guimarães, uma mansão clássica de bairro nobre que havíamos construído tijolo por tijolo, luxo por luxo, sobre os escombros da minha identidade. A casa, grande e excessivamente decorada em tons neutros e pastéis. Cores escolhidas por Afonso, 73 anos, porque eram discretas e de bom gosto, cheirava móveis antigos e cera de polimento. Era silenciosa, um silêncio que não era paz, mas sim a ausência de vida. Afonso Ribeiro de Melo, meu marido, me presenteou com uma joia de rubis, cara e previsível. Ele me deu o presente e imediatamente se retirou para o escritório para cuidar dos assuntos importantes. Ele sempre foi assim, alto, postura rígida e conservadora, um semblante habituado à autoridade. Ele me provia, me protegia, segundo sua própria definição de proteção, que era sinônimo de confinamento. Naquela noite, sentada sozinha à mesa de jantar polida, com um rubi frio no peito, eu olhava para o reflexo na prata. Não vi Regina, vi uma estátua bem vestida, uma curadora silenciosa de uma casa que não era um lar, mas um mausoléu. Aquele foi o eco estridente. A percepção cortante de que a verdadeira velhice não seria marcada pelas rugas ou pela fraqueza física, mas sim pela morte da minha alma, pelo encerramento da contagem sem nunca ter preenchido uma única página com a minha própria caligrafia. Morrer sem nunca ter sido eu mesma. Essa era a velhice que eu temia. Na manhã seguinte, a armadura de quase 50 anos de casamento começou a estalar. Eu senti uma dor física no peito, uma dor que não era cardíaca, mas a pressão da minha essência tentando romper a couraça de esposa dedicada. Eu precisava respirar o ar que não tivesse sido filtrado pelas expectativas de Afonso, ou da sociedade, ou mesmo da nossa filha. O confronto. A declaração de divórcio a Afonso não foi planejada. Ela irrompeu de mim no café da manhã, em um dia útil comum. Ele lia o jornal financeiro, impenetrável. O cheiro de café forte e o tilintar da porcelana de Limoges preenchiam o espaço. Afonso, minha voz saiu mais firme do que eu esperava, talvez porque, pela primeira vez, eu não estava pedindo, estava informando. Eu quero o divórcio. Ele não abaixou o jornal imediatamente. Terminou de ler a coluna que o interessava, dobrou a folha com a precisão militar de sempre, pousou-a na mesa e me encarou. Seus olhos castanhos, acostumados a dar ordens, expressavam primeiro confusão, depois escárnio. O que você está dizendo, Regina? É alguma piada de mau gosto? Não é piada. Eu completei 70 anos, Afonso. E percebi que não tenho mais tempo para viver a vida que você planejou para mim. Eu preciso da minha autonomia. A palavra autonomia pareceu soar estranha no ambiente, como se fosse um palavrão.
Autonomia. Você tem tudo. Você tem contas ilimitadas, a casa, o carro, a posição social. O que diabos é essa loucura tardia? Aos 70 anos, Regina? O que vão dizer? Essa era a essência de Afonso. A preocupação com o vexame social. Ele não estava ferido pelo fim do relacionamento, mas pelo ruído que isso causaria em seu círculo. Ele viu o divórcio como um defeito em sua impecável fachada. Nossa filha, Juliana Dias Guimarães, de 45 anos, uma executiva tensa e sempre bem vestida, chegou no meio da turbulência. Ela estava no ápice da carreira e vivia sob o peso de manter as aparências que Afonso tanto valorizava. Mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Papai ligou completamente. Transtornado. Vocês estão brigando porque ele não te levou para viajar? Não, Juliana. Sua mãe decidiu que vai destruir o que construímos, Afonso declarou, cortante. Eu olhei para Juliana. Seus olhos estavam cheios de pânico, mas era um pânico logístico. Ela estava dividida entre a lealdade ao pai e a estabilidade financeira que ele representava e a tentativa de entender a minha busca. Mãe, pense na logística. O inventário, a partilha de bens. E o que vamos dizer aos clientes dele, aos amigos? Não é a hora de você ter uma crise existencial, agora que todos esperam que você seja avó em tempo integral. A frase me atingiu. Todos esperavam que eu fosse avó em tempo integral. E eu esperava ser eu mesma em tempo integral. A logística será resolvida. Eu não estou pedindo permissão, Juliana. Estou comunicando a minha decisão. E não é uma crise, é a decisão mais sã que já tomei. Aquele momento foi o verdadeiro ponto de virada. A partir daquele dia, o processo de separação se iniciou. Foi longo, burocrático e exaustivo. A partilha de bens e a retirada de pertences foram, de fato, como despir uma armadura pesada. Cada caixa que eu montava na residência Viana Guimarães parecia retirar uma camada da minha vida antiga. Havia dor, a dor da perda de um projeto de vida, por mais sufocante que fosse. Mas, subjacente a essa dor, havia uma injeção de vitalidade. Eu não pedi muito. Meu advogado conseguiu garantir uma boa pensão e um capital inicial, mas o que eu mais ansiava era o meu espaço. Eu não queria mais viver entre paredes que Afonso havia ditado. Março de 2024. O mês da finalização do divórcio consensual. O estúdio Refúgio 7º andar era meu novo lar. Um apartamento de cobertura pequena que eu comprei em um bairro mais boêmio, com vista para o mar. Não era uma mansão, mas era meu. Minimalista, muita luz natural. E, o mais importante, cheirava tinta fresca e maresia. As paredes de concreto nuas eram as minhas telas. Eu pintei uma delas de amarelo gema e a outra de um turquesa profundo. Cores que Afonso teria chamado de ridículas e vulgares. Eram as minhas cores. Eu estava instalada há uma semana quando a sentença judicial de divórcio consensual chegou. Eu a segurei nas mãos, um documento legal frio que era prova física da minha autonomia e o fechamento oficial do ciclo. Eu estava oficialmente solteira aos 70. O passo seguinte foi cerimonial. O objeto mais importante, a aliança de casamento. Era de ouro maciço, pesada, um símbolo da supressão. Eu a usei por quase 50 anos. Fui até a varanda do meu 7º andar, onde o vento trazia o cheiro de sal. Olhei para o anel. Não o joguei na rua em um acesso de raiva. Ele merecia mais reverência pelo tempo que representou. Peguei o martelo e a coloquei sobre uma bigorna que eu havia comprado em uma loja de antiguidades apenas para o simbolismo. Não era uma artista do ferro. Com 3 golpes firmes, que ressoaram no silêncio do meu novo lar, eu achatei o ouro. Transformei o círculo de aprisionamento em uma barra disforme. Coloquei-a em uma caixa de veludo, um relicário do passado, e a guardei no fundo do armário. Eu não estava apagando a história. Estava transformando seu significado. Agora, eu podia ditar meu próprio ritmo. Eu não precisava mais fingir interesse por finanças ou esperar que Afonso chegasse do clube de golfe para jantar. Eu podia comer torradas com geleia às 3 da manhã se quisesse. Mas faltava o ato final, a prova de fogo da minha liberdade. Eu precisava ir para um lugar onde a Regina que Afonso conhecia não existisse. A primeira viagem solo e a tela vibrante. Eu escolhi o Nordeste, o litoral de Alagoas. Um lugar distante da paisagem cinzenta e formal de São Paulo. Encontrei a pousada Mar de Dentro, uma pequena vila de pescadores. Rústica, construída em madeira de demolição, próxima ao mar. Um lugar que permitia o anonimato e a prática livre da pintura, longe de qualquer julgamento.
Cheguei lá carregada com meu conjunto de tintas a óleo cores ridículas. Eu havia passado meses estudando as técnicas básicas, mas sempre em segredo, no canto da antiga lavanderia da mansão. Agora, as tintas vibrantes, carmim profundo, verde esmeralda, e aquele turquesa estrondoso, estavam à minha espera. O primeiro dia na pousada foi estranho. Eu me sentia como uma adolescente fugitiva. Eu tomava café na varanda, observando os pescadores. Ninguém me perguntava quem eu era ou o que eu fazia ali. Eu era apenas uma mulher idosa, solteira, tomando café. A simplicidade era sublime. Eu montei meu cavalete em um mirante de madeira com vista para o oceano. A tela branca me encarava, e por um momento, senti o velho medo. O medo de não ser boa o suficiente, o medo de ser julgada, o medo de errar. Mas então, lembrei-me de Afonso. Regina, essas cores são ridículas. Pintura deve ser séria, como Monet. Nada de exagero. A palavra ridícula se tornou meu mantra. Eu peguei o tubo de tinta amarela gema, a cor que ele mais detestava, e espremi uma quantidade generosa na paleta. Eu não estava pintando uma paisagem. Estava pintando a emoção da liberdade. O processo foi caótico. Eu não estava buscando a perfeição acadêmica. Eu estava buscando a expressão crua. Usei pinceladas grossas, quase violentas no início. A mão, que passará décadas polindo prata e organizando jantares, agora deslizava o óleo sobre a tela com uma urgência febril. Eu pintei o sol que nascia, mas não o pintei de dourado suave. Eu o pintei de laranja e vermelho vivo, quase sangrento. Pintei o mar com o azul turquesa, misturando ao branco sem me preocupar com o degradê perfeito. Eu pintei o som das ondas, a intensidade do cheiro de maresia e a ausência do julgamento. Passei 3 dias na mesma tela. Não falava com ninguém, apenas com as tintas. Minhas unhas estavam manchadas, minha roupa estava coberta de respingos. Eu sorria com a sujeira, um sorriso que eu não dava desde os 20 anos. O momento clímax não foi dramático, não houve gritos ou quebras. Foi silencioso e interno. Aconteceu na tarde do 4º dia, quando eu recuei um passo para olhar a tela vibrante concluída. Era uma explosão. Uma paisagem emocional onde o sol era indomável e o mar era selvagem. Eu havia capturado o caos lindo e assustador da minha própria redescoberta. Não era uma obra-prima para uma galeria, mas era minha primeira obra de arte honesta. O cheiro da terebintina e do óleo saturou o ar, um aroma de renovação. Olhei para a tela, e de repente, eu vi a Regina de 70 anos, não a esposa de Afonso, mas a mulher audaciosa que ele havia tentado enterrar. E pela primeira vez, eu me senti inteira. A liberdade não tinha a ver com encontrar um novo amor ou uma nova carreira espetacular. A liberdade era sobre essa tela. Era sobre a escolha de usar o verde esmeralda mesmo que ele fosse considerado ridículo. Era sobre o silêncio que eu podia preencher com as minhas próprias vontades. Eu liguei para Juliana uma semana depois, antes de voltar para São Paulo. Ela estava na defensiva, perguntando sobre a saúde de Afonso que estava, previsivelmente, excelente, mas reclamando do vexame. Mãe, como você está? Você já se acalmou? Eu estou em Alagoas, Juliana. E não, eu não vou me acalmar. Eu estou começando. Eu fiz uma pintura. Juliana soltou um suspiro impaciente. Mãe, pintura, por favor. Isso não vai resolver a sua solidão. As pessoas da sua idade deviam estar preocupadas com a saúde ou com o clube social. Essa é a diferença, querida. Eu estou solteira na idade em que todos esperavam que eu estivesse cuidando de netos em tempo integral. E isso não é solidão. É autonomia. A pintura, para mim, é a prova de que a minha imaginação e a minha vontade ainda são vivas. Eu não tentei convencê-la. Eu entendi que Juliana, vivendo na sombra do pai, ainda precisava da validação social que eu estava rejeitando. Ela estava preocupada com o que parecia ser felicidade. Eu estava preocupada com o que era felicidade. Voltei para o estúdio refúgio 7º andar com a tela vibrante embrulhada e a sentença judicial de divórcio no arquivo, não como um troféu, mas como um mapa. Aquele documento era certeza de que o território era meu. Pendurei a tela na parede amarela do meu apartamento. Ela gritava vida, contrastando com o passado em tons pastéis. O apartamento não era grande, mas a luz do sol inundava cada metro quadrado, e o cheiro era meu. Eu comecei a ditar meu próprio ritmo. Eu me matriculei em aulas de História da Arte, não para ser uma profissional, mas para preencher as lacunas que o casamento sufocante havia criado.
Eu comecei a aceitar convites para almoços com amigas que Afonso havia rotulado como intelectualmente inferiores ou muito excêntricas. Lembro-me de uma noite, eu estava sentada na varanda, observando as luzes da cidade. Eu estava tomando uma taça de vinho tinto, algo que Afonso sempre achou forte demais para uma senhora. Eu senti o vento e o cheiro da maresia. Eu estava completamente sozinha, mas pela primeira vez em minha vida adulta, eu não estava me sentindo solitária. A solidão é a ausência de companhia. A autonomia é a plenitude da própria companhia. Eu me libertei não só de um homem, mas do medo do julgamento, do peso da expectativa social e da ideia cruel de que a vida se encerra quando o corpo envelhece. Aos 70 anos, a vida não diminuiu, ela se expandiu. A armadura foi desfeita, o ouro foi achado, e as cores ridículas provaram ser as mais belas. Eu não fechei um ciclo, eu o iniciei, audaciosamente. A liberdade não tem prazo de validade. É um estado de espírito que, como a tinta a óleo, adquire mais profundidade e saturação com o passar do tempo. Meu último ato antes de dormir era sempre o mesmo: olhar para a tela vibrante e sorrir. Eu era Regina Aparecida Guimarães, a mulher que se recusou a morrer sem nunca ter sido ela mesma. E a partir de agora, cada pincelada, cada viagem, cada silêncio preenchido pela minha própria presença era uma celebração dessa escolha tardia, mas absolutamente vital. A vida, finalmente, era minha. O estúdio Refúgio 7º andar não era apenas um apartamento, era a materialização da minha respiração profunda. A luz de março de 2024 inundava a sala, refletindo-se nas paredes que eu mesma pintei. O amarelo gema era quente, quase agressivo, mas para mim, era a cor da vida que eu havia desperdiçado e agora estava recuperando. O turquesa, por sua vez, era o oceano que eu só podia ver em Alagoas, mas que agora ficava comigo, em São Paulo. O cheiro de terebintina se tornou o meu perfume favorito, superando o aroma enjoativo de lilazes e cera de polimento que infestava a residência Viana Guimarães. O silêncio aqui era habitado. Não era o vácuo de uma casa grande onde todos esperavam que eu fosse invisível, era o silêncio preenchido pelas minhas próprias ideias e pela única música que eu escolhia. Eu comecei a desenvolver uma rotina que parecia subversiva. Acordar sem despertador. Ler um romance policial no meio da tarde. Jantar ovos mexidos no café da manhã e café no jantar. Esses atos minúsculos de indisciplina eram injeções diárias de vitalidade. Eu me observava no espelho, e embora as rugas estivessem lá, o olhar havia mudado. Não era mais um olhar de expectativa reprimida, era de curiosidade. Minha arte era o meu diário. A tela vibrante, trazida de Alagoas, era o meu marco zero, mas eu precisava ir além daquela explosão inicial. Eu me forcei a estudar. Não com a seriedade acadêmica, mas com a voracidade de quem descobre um mundo novo. O conjunto de tintas a óleo cores ridículas estava sempre à mão. O processo de pintar, que antes era uma libertação caótica, começou a se tornar um diálogo. Eu aprendi a misturar os pigmentos, entendendo que o carmim profundo só alcançava sua intensidade máxima quando justaposto a um toque de azul ultramarino. Essa era uma metáfora perfeita para a vida. A profundidade não vinha da uniformidade dos tons pastéis, mas do atrito, do contraste. Aquele casamento sufocante havia me ensinado a temer o contraste. A liberdade me ensinava a abraçá-lo. Eu pintava figuras femininas robustas, com curvas audaciosas e semblantes desafiadores. Mulheres que eu jamais ousei ser na juventude, mas que eu estava me tornando. Afonso sempre ditou que a arte deveria ser refinada e decorativa. Eu estava pintando o que era visceral e o que era, para os padrões dele, feio e brutalmente honesto. Um dos aspectos mais deliciosos da minha nova vida era a redescoberta do social. Na época do casamento, meus círculos sociais eram rigidamente definidos pelos compromissos de Afonso. Esposas de empresários, jantares formais, clube de golfe. Ele havia sutilmente afastado amigas que considerava excessivamente emotivas ou intelectualmente perigosas. Lembrei-me de Teresa, uma antiga colega da faculdade de História que Afonso rotulou como uma excêntrica desempregada por ter escolhido dar aulas em uma escola pública e viver em um sobrado colorido. Eu a encontrei por acaso em uma livraria no bairro Boêmio. O reencontro foi um rio que rompeu a margem. Teresa, com seus cabelos grisalhos desgrenhados e um sorriso que usava sem economia, não perguntou sobre o divórcio com pena. Ela perguntou: Regina, o que você vai pintar agora? O que é o novo universo? Ela não via o divórcio como um fracasso, mas como um prelúdio. Ela me apresentou a um grupo de artistas amadores e poetas aposentados que se reuniam em uma cafeteria para discutir tudo, desde a política sul-americana até o uso simbólico da cor na arte moderna.
Naquele grupo, minha idade era irrelevante. O que importava era minha perspectiva e a minha vontade de aprender. A primeira vez que servi o meu vinho tinto, aquele que Afonso considerava forte demais, para Teresa e outro amigo no estúdio Refúgio, eu senti uma satisfação infantil. Não era o sabor do vinho, mas a liberdade de oferecê-lo no meu lar, sem a tensão de uma crítica silenciosa sobre a safra ou o rótulo. Esses novos laços eram leves. Eles não vinham com a bagagem das expectativas sociais. Eles me viam como Regina, a que pintava cores ridículas e gostava de ouvir jazz no volume que quisesse. Claro, a ponte com a vida passada não havia sido completamente queimada. Havia Juliana. Juliana ligava religiosamente 3 vezes por semana, e a cada ligação, a tensão em sua voz aumentava. Ela não conseguia conciliar a imagem da mãe recatada, zeladora do status social, com a mulher que agora morava sozinha em um apartamento de 70 metros quadrados, cheirando a tinta. Mãe, Afonso está incomodado com a papelada da pensão. Ele acha que você devia reconsiderar se aposentar mais perto do centro. Esse bairro não é seguro. Juliana, é seguro. E Afonso não tem mais que se preocupar com as minhas decisões logísticas. Mas e se você cair? Quem vai te ajudar? Mãe, você está sozinha. Eu sabia que ela não estava sendo maliciosa. Estava sendo prática, a sua maneira tensa de executiva. Mas, embutida na sua preocupação, estava a eterna censura de Afonso. A mulher na velhice deve ser protegida e, portanto, confinada. Eu não estou sozinha, Juliana. Eu estou na minha própria companhia. E estou muito bem equipada para lidar com a gravidade. Obrigada. A última ligação dela, no final de maio, trouxe a semente do que seria o meu verdadeiro clímax. O divórcio legalmente estava finalizado, mas o divórcio emocional e social ainda precisava de um selo definitivo. Pai e eu gostaríamos de visitar você, mãe. Precisamos conversar sobre a transferência de algumas ações e a venda do antigo carro. Ele acha que seria melhor resolver isso pessoalmente, no seu novo lugar. Podemos ir amanhã à tarde? Eu soube imediatamente o que estava acontecendo. Não era sobre ações ou o carro. Era uma inspeção. Afonso precisava ver, com seus próprios olhos habituados à autoridade, o quão miserável e insana minha nova vida havia se tornado, para que ele pudesse se sentir justificado no clube de golfe. Eu não hesitei. Claro. Amanhã, às 3. Mas Afonso, sem dramas. O 7º andar é um refúgio. A preparação para a visita deles foi estranha. Eu não limpei o apartamento meticulosamente como faria na mansão. Eu mantive o cavalete montado, a paleta suja e a tela vibrante pendurada na parede amarela. O apartamento tinha que cheirar a mim, maresia e terebintina. Não havia mais espaço para o cheiro de cera ou a aura de controle. Na tarde seguinte, pontualmente às 3 horas, ouvi a campainha. A batida era precisa e rígida, inconfundível. Respirei fundo e abri a porta. Afonso estava impecável, em seu terno de corte clássico, parecendo ter acabado de sair de uma reunião de diretoria. Ao seu lado, Juliana, tensa, segurando uma pasta de documentos como um escudo. O contraste entre eles e o meu apartamento era gritante. Eles eram a personificação do cinza e do controle. O meu apartamento era a anarquia das cores. Afonso entrou e parou abruptamente no meio da sala, como se tivesse encontrado uma barreira invisível. Seu olhar varreu o ambiente, a parede amarela, o turquesa, as estantes cheias de livros desorganizados, as pinceladas secas no chão de madeira. Regina, o que é este lugar? Sua voz estava baixa, mas cortante. Cheira solvente. E essa cor nas paredes? É deplorável. Juliana, mais preocupada em parecer neutra, tentou suavizar. É pitoresco, mãe. Diferente. Eu os convidei a sentarem-se no meu sofá de linho simples, mas eles preferiram ficar de pé. Eles pareciam turistas em um país estrangeiro que julgavam perigoso. O propósito da nossa visita, Regina, é finalizar a parte burocrática e talvez, apenas talvez, te fazer enxergar a realidade. Essa fantasia de estúdio não vai te sustentar socialmente ou financeiramente a longo prazo. Eu servi água em copos de vidro simples, não na porcelana de Limoges. O ato era um manifesto. A fantasia, Afonso, é a que você vive. A de que a felicidade se mede pelo tamanho da casa ou pelo número de zeros na conta. E eu estou perfeitamente bem. O olhar de Afonso, então, fixou-se na tela vibrante. A obra gritava. Os tons de carmim e laranja que representavam a minha rebelião contra ele estavam ali,
em uma paisagem abstrata de mar e fogo. Ele andou devagar até a tela, com o semblante de quem inspeciona um vazamento. Isso é o que você tem feito? Ele apontou para a tela com o queixo, incapaz de tocá-la ou de chamá-la de arte. Essa aberração de cores. É justamente o que eu sempre temi. Regina. Você perdeu o senso de moderação. É um trabalho de amador. Infantil. Juliana balançou a cabeça, constrangida. Mãe, talvez você devesse pintar algo mais sereno. Para vender, quem sabe? Este foi o momento clímax. Aquele insulto direto à minha expressão, à minha nova identidade, foi o golpe final necessário para cortar o fio invisível de controle que ele ainda tentava exercer. Eu sentia dor, mas era uma dor antiga, que não me derrubava mais, apenas me fortalecia. Eu me levantei e caminhei até ficar ao lado dele, olhando para a tela. Eu sorri, um sorriso lento e genuíno que ele nunca tinha visto antes, um sorriso de quem era dona de si. Sim, Afonso. É uma aberração de cores. Eu chamo de o despertar. E sim, é um trabalho de amador. É meu. E você sabe qual é a melhor parte? Eu me virei para encará-lo, e ele recuou um passo, pego de surpresa pela minha franqueza. A melhor parte é que eu não preciso que você goste. Eu não preciso da sua aprovação, da aprovação de Juliana, nem da sociedade. Por 50 anos, eu pintei a sua vida com tons pastéis para agradar o seu senso de bom gosto. Agora, eu pinto com as cores que você considera ridículas, porque elas são as cores da minha alma. E, para mim, elas são espetaculares. Houve um silêncio pesado. Afonso estava sem palavras, o que era um feito em si. Ele estava acostumado a que sua autoridade fosse um fato. Agora, era uma opinião irrelevante. Ele não podia me repreender, porque eu já havia aceitado o julgamento dele e o transformado em meu combustível. Juliana quebrou o silêncio, nervosa. Papai, vamos nos concentrar nos documentos. Eles rapidamente tentaram conduzir a conversa para a logística fria da partilha de bens, mas o impacto da tela vibrante da minha declaração havia mudado a dinâmica. Eu não era mais a esposa passiva sentada à mesa de jantar. Eu era anfitriã do meu próprio espaço, e eles estavam de visita. A conversa foi breve, tensa, mas resolvida. Quando Afonso e Juliana se prepararam para ir embora, o ritual de saída foi tão revelador quanto a entrada. Afonso, evitando qualquer contato visual com a parede amarela, resmungou sobre a insensatez da minha escolha. Juliana, porém, parou na porta. Seus olhos, pela primeira vez, não pareciam julgar, mas sim, curiosos. Mãe, se você precisar de ajuda para organizar um leilão das suas pinturas, me avise. Eu soube que a sugestão dela vinha da necessidade de quantificar e categorizar a minha liberdade, de dar-lhe um valor de mercado. Mas havia também um lampejo de aceitação. Eu não pinto para vender, querida. Eu pinto para existir. Mas obrigada pela preocupação. Assim que a porta se fechou e o som do elevador descendo se dissipou, o estúdio refúgio voltou a ser apenas meu. Eu não senti raiva ou tristeza. Senti uma clareza imensa, como a luz do sol de inverno. O divórcio da residência Viana Guimarães estava, finalmente, completo. Não era só o papel da sentença judicial de divórcio consensual. Era minha capacidade de rejeitar o escárnio e abraçar a minha própria verdade. A partir daquele dia, a vida ganhou uma nova textura. Eu vendi o antigo carro e usei o dinheiro para uma viagem de estudo de arte em Portugal. Não pedi permissão a ninguém, apenas comprei a passagem. Eu ligava para Juliana ocasionalmente, mas não para me justificar, para compartilhar as descobertas. Ela continuava tensa e focada em sua carreira, mas gradualmente, o pânico logístico em sua voz deu lugar a uma relutância em admitir que eu estava, de fato, mais feliz. Minha autonomia se manifestava em detalhes adoráveis. Eu deixei meu cabelo branco, que antes era mantido em um tom discreto, crescer mais curto e mais solto. Eu vestia cores que Afonso teria chamado de berrantes. Eu comecei a dançar sozinha na sala de estar, ouvindo músicas que haviam sido banidas da mansão. A solidão, para mim, tornou-se um mito que Afonso tentava perpetuar. Eu não estava solitária. Estava presente. Minha mente estava mais ativa do que nunca. Eu estava aprendendo, viajando, criando. O peso da armadura havia desaparecido, e o ouro da aliança de casamento, achado no fundo da caixa de veludo como uma barra disforme, era apenas uma memória distante de uma era de silêncio. Eu percebi que a verdadeira coragem não estava em deixar o casamento, mas em permanecer na nova vida, sem a necessidade de substituí-lo por outra forma de dependência.
Muitos amigos, chocados com o divórcio tardio, especulavam se eu buscaria um novo amor. Mas o novo amor não era externo. Era interno. Era o amor próprio resgatado. Uma noite, sentada na varanda, observando as luzes da cidade cintilarem como estrelas distantes, eu me dei conta de que aos 70 anos, eu havia finalmente parado de me desculpar por existir. A vida não era uma sala de espera para a velhice. Era um estúdio, uma tela em branco que eu tinha liberdade de preencher com as tintas que quisesse. Eu não fechei um ciclo. Eu o iniciei, audaciosamente. E a prova de que a liberdade não tem prazo de validade estava ali, em cada centímetro daquele apartamento, e em cada respingo das cores ridículas nas minhas mãos envelhecidas. Eu era Regina Aparecida Guimarães, e a vida, finalmente, era completamente minha. Eu havia vencido o medo do julgamento, e agora, o mundo era apenas um conjunto de novas telas à espera do meu toque vibrante. A venda do antigo carro foi menos sobre a transação financeira e mais sobre a eliminação de um meio de transporte que sempre esteve associado ao domínio de Afonso. Era um sedã grande, cinza chumbo, que cheirava a couro e a formalidade. Quando o comprador, um jovem estudante que mal podia disfarçar sua alegria pela barganha, dirigiu para longe, eu senti um alívio desproporcional. Aquele carro nunca me pertenceu. Eu era apenas a passageira da vida que Afonso havia traçado. Com o dinheiro em mãos, a passagem para Portugal foi comprada na manhã seguinte. Não foi um ato de planejamento meticuloso, mas de impulso purificado. Eu me permiti a leviandade de uma adolescente que foge de casa. O roteiro era apenas um esboço: Lisboa, Porto, e alguns dias na costa alentejana, longe das rotas turísticas óbvias. Eu queria história e mar, mas acima de tudo, anonimato. Afonso, ao saber da viagem por meio de Juliana, tentou uma última cartada de controle disfarçada de preocupação paternalista. Diga à sua mãe que viagens longas sozinhas nessa idade não são sensatas. Quem vai cuidar das malas? Ela precisa de um acompanhante. Juliana repassou a mensagem com a habitual tensão na voz. Eu ri, um som novo e forte que eu estava aprendendo a usar. Diga a Afonso que eu me separei dele, não do meu bom senso. E que as malas sou eu quem escolhe levar. E eu as carrego muito bem. A partida para Lisboa, em um final de tarde chuvoso de junho, foi a travessia de um portal. No aeroporto, não havia ninguém me esperando para me dar instruções ou me lembrar de compromissos. Eu estava sozinha, e essa solidão tinha o peso e a leveza de uma pluma. No avião, eu assisti a um filme que Afonso teria considerado barato e pedi um segundo copo de vinho tinto, o que ele teria reprovado com um olhar silencioso sobre a minha falta de temperança. Cada microdecisão era um tijolo na construção da minha nova autonomia. O estúdio improvisado no apartamento lisboeta era minúsculo. Mas a luz do Atlântico, era inspiradora. Eu não estava mais pintando para provar um ponto. A raiva da tela vibrante havia se dissipado, dando lugar a uma curiosidade profunda sobre a beleza do mundo. Eu estudava a obra de Amadeu de Sousa Cardoso, a forma como ele usava a cor para desconstruir a realidade. Isso me deu a permissão que eu precisava para liberar o pincel. As cores ridículas, o amarelo gema, o turquesa, o carmim agora dançavam na tela com um propósito narrativo, não apenas de protesto. Eu pintei naturezas mortas de frutas que comprei nos mercados locais, laranjas intensas, figos roxos profundos. Coisas simples, mas que na residência Viana Guimarães, teriam sido apenas itens de consumo, nunca objetos de contemplação. A redescoberta da comida foi outro prazer subversivo. Durante anos, minhas refeições eram controladas pela dieta saudável e austera de Afonso. Em Portugal, eu me entreguei. Arroz de pato, pastéis de nata, vinho do Porto. Eu comia devagar, saboreando cada textura, sem me sentir culpada, sem a vigilância do peso ou da aparência. Em um jantar sozinha, em um pequeno restaurante perto do Cais do Sodré, eu pedi uma garrafa de vinho branco, tomei 2 copos e deixei o restante. Ninguém comentou. Ninguém criticou. Foi nesse momento que entendi a plenitude da minha liberdade. Era a ausência de julgamento constante. Afonso sempre me tratou como uma extensão dele, uma peça decorativa da sua vida bem-sucedida. Ele via minha velhice como a sua própria decadência, um estorvo a ser administrado. Em Lisboa, eu era apenas Regina, uma turista curiosa, com cabelos brancos soltos e um olhar novo. Eu enviei fotos das minhas pinturas para Teresa. Ela respondeu com entusiasmo, chamando-as de viscerais e cheias de vida. Ela nunca me fez perguntas sobre Afonso, apenas sobre as cores. Essa era a amizade que eu precisava, aquela que focava no meu presente e futuro, e não no meu passado.
Juliana, por outro lado, tentava me ancorar na realidade prática. Mãe, as ações do petróleo estão caindo. Você deveria voltar para resolver isso. Juliana, as ações sobem e descem. Eu estou em Portugal, e a única coisa que está subindo é o meu humor. Ela não entendia que a estabilidade financeira, que antes era minha prisão, agora era apenas uma ferramenta. Eu tinha dinheiro suficiente para viver confortavelmente e pintar. O desespero de acumular mais riqueza havia desaparecido com o divórcio. Eu estava mais interessada em acumular experiências e cores. Depois de 3 semanas em Portugal, a sensação de que o divórcio estava completo, que o corte era limpo e definitivo, se instalou. Mas ainda faltava um ritual. O físico e o simbólico. A aliança de casamento. Eu a havia deixado em uma pequena caixa de veludo, esquecida no fundo da gaveta do meu armário no estúdio Refúgio. Eu a havia tirado no dia em que assinei a sentença judicial de divórcio consensual, mas nunca tive coragem de descartá-la. Era um pedaço de ouro, denso e frio, que representava quase 50 anos da minha vida. Eu sabia que, para realmente encerrar o ciclo, eu tinha que dar a ela um destino que não fosse o cofre ou o lixo. O destino precisava ser a água, o movimento, algo que simbolizasse a lavagem do passado. Eu me lembrei da pousada Mar de Dentro, a vila de pescadores em Alagoas que me inspirou na primeira viagem solo. O mar de Alagoas, com seu azul profundo, seria o lugar ideal para a despedida. Eu retornei ao Brasil cheia de uma energia renovada. O 7º andar me parecia ainda mais luminoso. Eu tinha trazido de Portugal um novo cavalete e tubos de tintas com nomes exóticos. Afonso não ligou. Juliana parou de insistir em negócios, talvez percebendo que sua mãe havia se tornado imune ao medo da instabilidade. A próxima etapa foi Alagoas. Não era mais a fuga caótica que motivou a primeira viagem. Era uma peregrinação. A pousada Mar de Dentro era rústica, exalando cheiro de sal e madeira de demolição. A proprietária, uma mulher chamada Zélia, que tinha uma risada contagiante, me acolheu como se eu fosse da família. Ali, eu era apenas a pintora de São Paulo. Eu não levei meu celular. Eu me permiti estar incomunicável, uma verdadeira fuga digital da realidade que Afonso havia construído para mim. Passei os primeiros dias apenas absorvendo a paisagem. O sol no litoral nordestino é implacável, e as cores da água, do céu e da areia eram tão exageradas quanto meu conjunto de tintas a óleo cores ridículas. Eu pintei pescadores voltando com suas jangadas, as velas coloridas no horizonte, o movimento eterno da maré. Mas o objeto da minha visita, o último nó a ser desfeito, estava embrulhado em um lenço de seda no fundo da minha mala. A aliança. Na 3ª manhã, acordei antes do sol. Vesti uma roupa leve e desci até a praia deserta, levando o embrulho. A areia estava fria sob meus pés. O som do mar era hipnótico. Eu me sentei na areia, observando o sol tingir o céu de laranjas e rosas furiosos. Desembrulhei o lenço e peguei a aliança. Era pesada. Eu a girei entre os dedos. O ouro brilhava, e por um instante, o passado veio como uma onda forte. Lembrei-me do calor da mão de Afonso em 1975, o sorriso prometido, a esperança ingênua. Não era apenas a memória do sufoco, mas a lembrança de quem eu era antes de ser moldada em sua esposa. Uma Regina jovem, cheia de potencial artístico, que trocou a pintura pela estabilidade social. Senti um nó na garganta. Não de arrependimento pelo divórcio, mas de luto pela jovem que eu havia abandonado. Eu me lembrei da dor da supressão, dos anos em que minha voz foi silenciada em nome da harmonia. A aliança não era um símbolo de amor, mas de uma promessa quebrada. A promessa que fiz a mim mesma de ser feliz, que o casamento sufocara. O ritual não podia ser destrutivo. Tinha que ser de libertação. Eu caminhei até a beira d'água, onde as ondas batiam. Estendi a mão e olhei para o anel uma última vez. Afonso havia dito que essa era uma união para sempre. Mas o para sempre dele era o meu fim. Eu fechei os olhos. Eu sou Regina. Eu sou minha. A voz era rouca, mas firme. E com um movimento suave, sem força, sem raiva, eu soltei a aliança. O ouro caiu na água fria e desapareceu sob a espuma branca, levado pelo recuo da maré. Não houve um splash dramático, apenas o som eterno do oceano. Aquele foi o clímax silencioso da minha libertação. Não o grito em São Paulo, mas o sussurro de paz em Alagoas. Quando o anel se foi, eu senti um vazio, mas não era um vazio de perda. Era um vazio de espaço recém-adquirido. O peso da armadura se dissolveu ali, na areia molhada. Eu estava desarmada, mas incrivelmente forte.
Eu voltei para a pousada, e o dia todo pintei. Foi a primeira vez que consegui pintar o retrato de uma mulher idosa, robusta e sorrindo. O sorriso não era de ternura avó, era de triunfo silencioso. O fundo era o turquesa vibrante do mar de Alagoas. A pintura era o meu autorretrato emocional. Ao retornar ao 7º andar, a vida parecia ter entrado em seu ritmo natural. Eu me inscrevi em um curso de História da Arte Moderna, não para obter um diploma, mas para debater com outros alunos e com o professor, um jovem entusiasta que ficava fascinado com a minha perspectiva de vida. O círculo social com Teresa havia se expandido. Agora nos reuníamos semanalmente no meu apartamento, ou na cafeteria, para discutir literatura russa e a nova exposição que causava furor na cidade. Eu me sentia parte de algo vibrante, algo construído pela minha escolha, e não pela imposição social. A maior prova de que a minha liberdade havia triunfado sobre o medo do julgamento veio na forma de Juliana. No meio de setembro, ela me ligou, mas sua voz estava diferente, menos tensa. Mãe, estou exausta. O projeto de fusão está me matando. Posso te visitar amanhã? Não precisa cozinhar. Quando Juliana chegou, não era executiva tensa, era filha cansada. Ela vestia um jeans e um suéter velho. Ela não mencionou Afonso, nem a queda das ações, nem a indecência das minhas paredes coloridas. Ela apenas afundou no meu sofá de linho. Eu fiz um café forte, e ficamos em silêncio por um tempo. Ela olhava para a tela vibrante despertar, depois para o meu novo autorretrato de triunfo. Você parece tranquila, mãe. Eu estou tranquila, Juliana. O que te aflige? Ela me contou sobre a pressão no trabalho, sobre a solidão em sua própria vida superorganizada, sobre o desejo de simplesmente parar. Ela se sentia presa na gaiola dourada que Afonso havia construído para a família, onde o sucesso era a única moeda. Eu vejo você aqui, mãe. Com tinta no cabelo e o cheiro de terebintina. E parece que você tem mais tempo do que eu. Você tem tempo para respirar. Naquele momento, eu soube que meu divórcio não havia sido um vexame, mas uma lição silenciosa. Eu não precisei evangelizar sobre a liberdade. Eu apenas a vivi. Eu não encontrei mais tempo, querida. Eu parei de desperdiçá-lo vivendo a vida de outra pessoa. Ela chorou um pouco, o que era raro para executiva reservada. Eu a abracei, e o silêncio preenchido do meu apartamento acolheu a dor dela. Afonso se tornou uma nota de rodapé na minha vida. Ele ligava ocasionalmente para Juliana, que repassava as notícias com indiferença. Ele havia preenchido o vazio da residência Viana Guimarães com mais trabalho, mais jantares de negócios e a companhia opaca de uma nova assistente executiva que, segundo Juliana, era extremamente discreta e veste apenas bege. Ele havia trocado uma esposa que o desafiava silenciosamente por uma sombra que o refletia. Minha vida, no entanto, irradiava. O meu novo amor, o amor próprio resgatado, era um relacionamento diário de cuidado e descoberta. Eu aprendi a usar a internet para pesquisar sobre plantas raras e culinária etíope. Eu deixei de me preocupar com o que os antigos círculos sociais pensavam de mim. Aos poucos, a percepção de que a velhice não é uma sentença, mas uma nova oportunidade, se consolidou. Eu não era mais definida por papéis esposa, mãe, anfitriã. Eu era um indivíduo complexo e em evolução. Em meu 71º aniversário, em 2024, Teresa e o grupo de artistas fizeram uma pequena festa surpresa no 7º andar. O bolo era coberto de cores ridículas. Juliana apareceu, não por obrigação, mas com um presente que me fez sorrir. Um conjunto de telas grandes e caras. Para as próximas obras, mãe. Use todo o espaço que precisar. Eu sabia que essa aceitação era a maior vitória. Juliana não queria mais que eu voltasse para a gaiola. Ela estava começando a questionar a rigidez da sua própria. Eu olhei ao redor do meu refúgio. As paredes amarela e turquesa, as minhas telas desafiadoras, o cheiro de tinta. Tudo era caos controlado, arte e vida. Aos 70 anos, eu não apenas me libertei de Afonso e da residência Viana Guimarães. Eu me libertei do medo de ser eu mesma. A liberdade, eu descobri, não era a ausência de dor ou dificuldade, mas a capacidade de enfrentá-las com minhas próprias cores. Eu havia provado que a vida não precisava diminuir na velhice. Ela podia explodir. Minha história não foi de encontrar um novo pilar para me apoiar, mas de descobrir que eu era o meu próprio pilar. E ele era robusto, tingido de carmim e amarelo gema. Eu era Regina Aparecida, a pintora das cores ridículas, e o mundo era, finalmente, a minha tela mais audaciosa. A liberdade, eu garanto, não tem prazo de validade,
mas exige coragem para ser iniciada, mesmo que tardiamente. Eu iniciei a minha, e não havia como voltar atrás. O oceano havia levado o ouro, mas me devolvido a alma. Deixa o like e aperta o se inscrever para fazer a família crescer.